Senhor, meu povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD e hoje, na nossa classe de primários, eu, professora Letícia, estarei ministrando a aula número 6. Uma aula muito abençoada, todas as aulas são, né? Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, nós sempre somos abençoados. Fique aqui conosco, acompanhe aqui esta aula, já pega a sua Bíblia, caneta, caderno, o que você tiver para anotar e claro, né, se você quiser revisar e rever a aula, fique muito à vontade, mas não deixe de anotar as dicas, aquilo que o Senhor ministrar no seu coração. Vamos para a nossa aula hoje? A nossa aula é sobre a menina que salvou um guerreiro. Lembrando que nós estamos falando sobre as crianças da Bíblia. Então hoje nós vamos focar nessa menina. Quem será essa menina, né? É uma menina que realmente não tem nome, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu voltar. Nosso ponto central. Crianças também podem ser usadas por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Este é o ponto central da nossa lição. O objetivo da lição é que o aluno entenda que as crianças também podem ajudar as pessoas, né? Eu até diria que ajudar tanto as pessoas, tanto outras crianças podem ajudar outras crianças, também quanto o adulto, porque a história vai falar sobre isso, né? Às vezes a gente tem o pensamento de que só os adultos vão contribuir com as crianças. Não, nossas crianças são preciosas demais. Nossas crianças são muito usadas por Deus, né? Já é o presente dessa geração que o Senhor tem levantado, tem ministrado nos corações e a gente precisa, claro, auxiliar elas, mas elas também são usadas por Deus e nós vamos ver aqui hoje na lição. O destaque bíblico, gente, está em 2 Reis, no capítulo 5 e daí vai até o versículo 15, tá bom? Lembrando, eu também sempre gosto de dizer, né, de destacar essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia das Descobertas. É uma Bíblia com uma linguagem muito boa, né? Se você tem, querido professor, né, ou até indicar para os seus alunos, eu sei que nem todos os alunos têm Bíblia, né? Nós sabemos a realidade que realmente, infelizmente, né, é difícil, mas vamos, né, incentivar os pais, os responsáveis a cada criança ter a sua Bíblia e já pedir para ela, né? Vamos abrir em 2 Reis, capítulo, número grande, versículo, número pequenininho, e eles ir manuseando a palavra do Senhor. Memória em ação. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Hebreus 13:16. Olha só o sacrifício que agrada ao Senhor. Ajudar ao próximo. É um dos mandamentos, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, este é a nossa memória em ação. Deixei esse slide para as crianças completarem e para ajudar na memorização, né? Vocês sabem que quando a gente escreve, quando a gente ouve, quando a gente repete, vai memorizando e vai criando essa facilidade para as crianças. Nós já vamos para a missão. Hoje mudei um pouquinho a dinâmica da aula, mas está tudo certo, tudo nos conformes, né? Mas às vezes é bom mudar um pouquinho, né? E o nosso plano de frequência vocês já sabem, lembrando que algumas aulas eu observo os comentários, né? E eu percebo também que às vezes entre vocês mesmos, vocês já se respondem, já ajudem, mas assim, ó, dúvidas, deixe o seu comentário aqui no canal, né? Se inscreve no canal, se você é novo aqui, ó, já para aqui a aula, se inscreve no canal, deixe teu comentário, alguma dúvida e quando eu percebo que tem perguntas que vocês já se ajudam, já se respondem entre si, então eu nem preciso responder, né? Mas claro que estamos sempre ali para ajudar, para auxiliar. E uma das perguntas que eu mais vejo é: onde é que está o selo? Gente, é aqui, ó. Aqui é a lição, é na lição do aluno, tá? Na lição do aluno, em cada lição vai estar o selo aqui em cima, ó. Você pode recortar aqui, não vai atrapalhar outra página, já é feito propositalmente. Aí você recorta aqui e preenche aqui na frente o passaporte. Eu recebi fotos de umas professoras que fizeram, aqui no caso eu deixei em branco para aparecer bem, ó. Você recebe o passaporte, né? E as crianças vão colando. Mas eu recebi fotos, olha,
Tem umas professoras que estão assim de parabéns mesmo, né? Que elas criaram um passaporte, eu sei que muitas de vocês já fizeram também. Gente, eu acho demais, é isso aí. E entregaram para cada criança para elas irem também colando e ficou bem legal, né? Então, parabéns, é isso aí, né? Tudo para a obra do Senhor. E a nossa missão hoje vai ser sobre Marrocos. Olha só, o que que nós vamos... Gente, tinha tanta coisa para falar sobre este país, mas eu peguei só 4, porque o foco aqui também, né? Tem muita coisa para falar. E o foco eu sei que é sempre a aula, a atividade, a história bíblica, né? E essa parte da missão é justamente para a gente ter um coração missionário, né? Que é o propósito da Assembleia de Deus, de nós orar pelos outros países. E aqui eu botei 4 curiosidades. Primeira, os marroquinos são loucos por chá. Mas demais, qualquer coisa é chá. Se você for um dia lá e eles te oferecerem chá, não recuse, porque isso é uma ofensa para eles. Você tem que tomar chá. E eles misturam lá o chá verde com hortelã. Eu nunca fiz essa mistura, não sei se fica bom. Mas lá é o mais popular do país. 2, o tempero marroquino. Se tem uma coisa que não falta na comida marroquina é o tempero. Suas famosas especiarias são usadas abundantemente, deixando sempre seus pratos ainda mais saborosos e intensos. Olha só, gente. E eles plantam tudo, tá? A maioria do que eles usam, eles plantam mesmo e usam. 3, você sabia que no Marrocos neva? Gente, olha só. É Deus e a sua grandeza, né? Por quê? Mas Letícia, por que tu estás falando isso? O que tem? Se neva ou não neva? Não, gente, é porque lá abriga o maior deserto do mundo. Isso mesmo, Saara. Também, só que também acontece o quê? Tempestade de neve. E aí, a gente fica, né? Mas como é que pode? Tem um deserto que deserto é calor muito quente e também tem a neve, mas acontece esse fenômeno lá também. 4. Eu acho que esse 4 aqui também acontece aqui com a gente, né? Quando entrar em alguma casa marroquina, não se esqueça de tirar os sapatos na entrada, pois esse gesto é símbolo de educação e demonstrará que você tem respeito por quem está lhe recebendo. Na minha família, como é que se diz? Na minha cultura familiar, a gente sempre teve essa questão também, de quando entrar na casa de alguém, tirar o sapato. E aí na sua, você também tem isso? Ou não? Tem famílias que não tem, né? E aqui, só que em Marrocos, isso é regra, tá? Isso é regra mesmo. Então, é uma coisa assim que a gente vê que cada país tem a sua cultura, né? E agora, falando também um pouquinho mais profundamente, o porquê meu Deus, tempestade de neve. É por causa que ele abriga o maior deserto do mundo, gente, o Saara, né? Então, ele se estende por mais de... Eu não sei pronunciar aquele número ali, gente... 9 milhões e 200 quilômetros, acho que é isso? Não sei, vou estar me equivocando, né? E então é um deserto mais conhecido, né? E deserto vocês sabem que é quente, né? E agora, tem aquele mistério aí, diretor, para nós proporcionar aqui para os nossos companheiros de aula? Por que será? Outras curiosidades aqui. Vocês estão escutando, gente? Isso. Gente, lá, ó, quem gosta do animal gatinho, do gato, vai lá no Marrocos. Gente, é gato por tudo, por tudo, por tudo. Qualquer estrada, casa tem gato. Então, se você gosta, visite o Marrocos. Né? Mas hoje em dia tem tanta gente que tem alergia, né? Mas lá, gente, é um país que tem muito gato, tá? Outra questão também, as festas de casamento lá duram 3 dias. O casamento é 3 dias, olha, é uma festa, hein? Outra coisa, existe, eu não sei se você já viu, né? Com certeza, às vezes, alguma propaganda ou televisão, algum programa, enfim, filmes também. Os encantadores de serpente, é verdade, lá tem, tá? Essa questão que eles tocam e as serpentes, né, dançam ali, levantam, então isso é real. Ali eu coloquei uma fotinho também do tipo de dinheiro que eles usam lá, que é o dirham, eu acho que se pronuncia assim, como é outro país, né, eu não quero, às vezes, falar alguma coisa que não seja pronunciar correta, mas uma curiosidade que eu também fiquei assim encantada lá, sabe que aqui,
Quando você gosta da pessoa, né? Um amigo, um marido, um namorado, um seu irmão, um primo, uma prima, enfim. A gente sempre faz o quê? Aqui no Brasil, o símbolo do amor é o coração, né? A gente sempre faz, né? Um coraçãozinho. Agora tá a modinha de fazer com a mão. A mensagem você manda coraçãozinho. Isso aí, pra nós, é o símbolo do amor, certo? Mas lá, gente, o símbolo é um fígado. Olha só que engraçado, né? Por quê? Pelo que eu estudei, é por uma questão de digestão. Se tu tem uma boa digestão, é porque tu é uma boa pessoa. Se tu se alimenta bem, e aí eles entram nessa cultura e tal. Então, lá, as mensagens, o símbolo do amor, eles mandam um fígado. Que coisa diferente, né? A gente parece meio estranho, né? Mas para eles lá é bem normal e é uma curiosidade desse país. Gente, a missão aqui também é nós orar por este país. Lá, infelizmente, é o islamismo que toma conta, né? Então, eles não têm Jesus como que foi o profeta que morreu e ressuscitou. Para eles, Jesus morreu, foi só mais um profeta e deu. Né? Eles não acreditam que Jesus é o próprio Deus, né? Então, assim, nós precisamos orar para este país. Faça a bandeirinha, né? Imprima essa foto da bandeira do país, que é esse vermelho com essa estrela. Entregue para as crianças, peçam para elas levarem, para elas orarem por este país, para que a palavra do Senhor chegue lá também, né? Porque é um país rico, um país com muita cultura, com muita diversidade, assim, ele é com muita, como é que eu vou dizer assim, popularidade pela sua cultura. Acho que essa é a palavra correta, né? Mas às vezes a gente olha as coisas e diz, nossa, que bonito, que perfeito, que criatividade, mas precisa da palavra do Senhor. E ela é o fundamento, né? Ela é o principal. Então vamos orar por este país, amém? Vamos para a nossa aula e depois a gente conversa mais um pouquinho sobre o que eu trouxe aqui para vocês também de dica. Sempre lembrando, né, na nossa aula a gente sempre usa, eu coloquei aqui dentro o nosso crachá, né? Se você está fazendo com seus alunos, né? Deixa eu pegar aqui, eu deixei aqui dentro da maleta para não amassar. O nosso crachá do ajudante, né? Pergunte para o seu aluno, e aí, quem é que quer ser o ajudante da turminha, né? E coloque o crachazinho nele, que ele vai te ajudar, vai te auxiliar, porque a lição também fala sobre isso, que as crianças ajudam. E também começa pela tua aula, né, professor? Aqui deixei um exemplo, né? Mas vamos para a nossa Explorando as Escrituras. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós aqui hoje. Essa menina, gente, quando eu escutei a história dessa menina pela primeira vez, vou falar aqui na fechada, eu fiquei encantada com ela, né? O Senhor não ministrou qual é o nome dessa menina, mas não precisa de nome porque a glória é para o Senhor. Toda honra, toda glória é para o Senhor, assim como as nossas aulas também, né? A glória não é para nós, a glória é para o Senhor, para a palavra dele, né? E como diz aquele louvor, né? Como diz também a palavra de Deus, né? Que ele cresça e que eu diminua. Que eu e você, querida professora, querido professor, que nós possamos diminuir na presença do Senhor, porque o que vale é a glória para ele. E essa menina espetacular. Vamos acompanhar a história? Eu vou ler para vocês, porque eu acredito que seja bom, senão eu acabo me empolgando muito, falo demais. Então vamos seguir a lição, né? Que é o que você também tem em mãos, o que eu puder contribuir, nós vamos se ajudando. E anota aí, pega a sua lição, professor, pega a sua lição, rabisca a sua lição, lê mesmo, né? E marca. E já não esquecendo aqui, ó, para nós entrar na história, os nossos visuais da CPAD, ó, né? Da classe de primários, como eu sempre falo, são maravilhosos. E aqui tem as figuras, né? Então aqui, ó, tem as figuras dessa aula. Ó, são 4 figuras bem representativas que ajudam bastante, né? Vamos lá. Naamã era o comandante do exército da Síria. Ele era muito poderoso e importante, até um rei daquele lugar o respeitava. Mas mesmo Naamã sendo forte, valente e importante, ele ficou com uma doença terrível, que naquela época não tinha cura. Era a lepra, uma enfermidade na pele muito contagiosa. Quem pegava a lepra imediatamente era isolado. Todos temiam chegar perto do doente,
Por isso, geralmente, o leproso era colocado para fora da cidade, forçado a viver para sempre longe das pessoas que amavam. Então, Naamã, um guerreiro, um comandante, como aqui mesmo mencionou. E essa história, ela tem um leque assim pra gente aprender, né? Eu vou tentar focar aqui na lição, mas a gente já começa com essa imagem aqui de Naamã, né? Que quantas vezes, né, por fora nós somos valentes, nós somos soldados, nós guerreamos, nós estamos com um sorriso no rosto, mas por dentro nós estamos machucados, quebrados. E a gente só vê realmente quem nós somos quando estamos em casa, né? Na nossa casa, às vezes, muitas vezes, na frente do espelho, porque o Naamã, quando ele se observava, né, ele via que estava doente. E nós precisamos entender que nós precisamos estar curados internamente para produzir também externamente. Vai ter situações que nós vamos estar orando e buscando ao Senhor, e é isso mesmo, o mundo não precisa saber, é você e Deus. Mas quantos de nós muitas vezes estamos tão doente, que está se alastrando também para o nosso lado exterior. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele cura por completo. E aqui o Naamã estava muito preocupado, né? Porque o que a história, o que era a cultura? Tá com lepra, fica isolado, né? Eles isolavam a pessoa porque era uma doença contagiosa, naquele tempo não tinha os recursos da medicina. Eu até coloquei aqui um pouquinho sobre essa doença, que é a hanseníase, né? Antigamente conhecida como a lepra, que ela é causada por uma infecção, no caso de bactéria. E vocês sabem que bactéria, gente, para matar muitas vezes uma bactéria, né, a gente precisa usar o quê? Antibiótico que age naquela bactéria. E às vezes até para acertar o antibiótico que vai na bactéria é difícil. Mas Letícia, por que está falando tudo isso na aula? Porque naquele tempo não tinha esses recursos. Então quem pegava essa doença ficava isolado, porque contagia, né? Bactéria, vocês sabem que passa de um para outro. E como é que passava? Através da saliva, através do toque, né? E às vezes a bactéria é assim, se tu tem um machucadinho no dedo, encostou, ela se pega ali e se alastra. E essa doença, os sintomas, qual é que era? Eram as manchas claras ou avermelhadas na pele com diminuição da sensibilidade, dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. Então, uma doença que se alastrava pelo corpo, tá, gente? Ficava com o corpo cheio de feridas e não dava para esconder. Ai, vou me esconder aqui, ninguém vai ver, é uma doença. Não, se alastrava, era visível, né? Às vezes ficava até machucando, coçando, sangrando, então, bem complicado, né? Mas, numa guerra entre os sírios e os israelitas, a Síria venceu e levou muitos prisioneiros do povo de Deus para trabalhar os servindos. E era assim naquele tempo. O povo que ganhava da guerra pegava do povo que perdeu essas pessoas prisioneiras e levavam, né, para suas casas. E entre esses prisioneiros que foram resgatados estava uma menina. E era muito comum isso naquela época, né? Então, essa menina foi trabalhar na casa de Naamã para ajudar a esposa dele. Então, a figura que mostra, ó, né? A menina, ela servia, auxiliava a mulher de Naamã, e aqui a imagem representando Naamã, né, machucado com a lepra, né? Então, tinha isso. E aí, gente, essa menina é uma bênção, né? Essa menina, ela é um exemplo para nós, porque o que ela fez? Ela ficou chorando no canto, meu Deus, eu sou escrava, o que eu tô fazendo? Não, né? Ela não ficou choramingando, ela não ficou, não, agora eu não posso mais fazer nada, não, eu tô aqui porque me pegaram, eu vou quebrar tudo. Não, não. Essa menina, mesmo sendo tirada da família dela, mesmo sendo levada para outro lugar, mesmo estando em outro lugar para servir, ela viu a dor daquele homem. Ela viu a dor daquele comandante com as feridas. E ela disse, ai, se ele fosse lá em Samaria, se ele fosse lá onde eu sei que existe um profeta, ele ia ser curado. Gente, essa menina, ela tem um avivamento dentro dela que não importa onde ela está.
não importa o lugar que ela está, que ela transmite a palavra do Senhor. E isso, eu já falei isso na outra aula sobre Esther, que a Esther estava num palácio, era rainha, e foi o que? Não, eu vou usar o que eu tenho de precioso, que é o meu lado espiritual, que é o Senhor. E essa menina, olha a situação dela também, né? A Esther, por ser órfã e tal, não ficou choramingando, e essa menina também não. Mesmo sendo escrava, ali, tirada, né, da família dela, ela tinha, gente, que eu chamo assim, ó, ela era com a mente livre, sabe? Podia estar amarrada fisicamente, podia estar escrava ali, podia ter sido retida da família dela, mas a mente dela era livre em Cristo. E eu e você precisamos entender isso, e as crianças precisam entender isso, que independente das circunstâncias que estão acontecendo, da forma que o mundo está reagindo, nós temos a mente livre. Por que, infelizmente, está acontecendo tantas doenças psicossomáticas na cabeça? Ansiedade, depressão, transtorno, bipolaridade, transtorno de não sei o que, daquilo, disso. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que, às vezes, procurar uma ajuda, não é isso. Mas a depressão e a ansiedade, até aproximadamente 2030, vai ser as doenças número 1 do mundo, em geral, porque o diabo sabe aonde tocar, né, nos cristãos. Mas assim, Letícia, tu tá querendo aqui dizer que ele é mais poderoso? Não. Meu Deus, o que eu quero dizer aqui é que nós precisamos estar com a mente livre em Cristo. Como, Letícia? Lendo a palavra do Senhor, sendo guiado pelo Senhor, assim como foi essa menina, ela sabia das histórias, daquilo de quem Deus era, a ponto de querer transmitir esse tesouro, né? Ela sabia que Jesus era a pérola preciosa que ela tinha. E quando a gente conhece a Jesus, é assim, a gente quer transmitir, né? Aquilo que a gente tem de melhor, e é o quê? A palavra do Senhor é o próprio Deus. Então nós precisamos entender, o que eu falei aqui sobre as doenças, é que o mundo está indo nessa, né? E a gente vê o quanto tem prejudicado as pessoas. Volto a dizer, gente, não estou falando, né? Existem as questões físicas, espirituais, dessas doenças. Busque ajuda se você está precisando, busque ajuda, mas lembre-se que tudo isso também faz parte do mundo que estamos vivendo, que o mundo está se perdendo, que o mundo está sendo corrompido, que o mundo está se preparando para a volta de Jesus. E essas doenças vão acontecer, né? Porque antigamente, qual era o problema? Não problema, né? O que acontecia? As pessoas, elas eram, como é que eu vou dizer assim, criticadas pelo evangelho do Senhor, elas eram queimadas, elas já foram comidas por leões, né? Os cristãos já sofreram muito fisicamente. Só que agora a arma do diabo está sendo aqui, ó, pensamentos negativos, crianças querendo se suicidar, crianças com depressão. Então, os problemas estão vindo para cá, né? O diabo tá jogando seta para cá. Mas como é que a gente vence? Com a armadura de Deus, né? O capacete da salvação. Meu Deus, quando a gente tem o capacete da salvação, quando a gente entende isso, eu sou salvo, eu sou livre em Cristo, eu vou mergulhar na palavra do Senhor e vou ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então essa menina, ela proporcionou aquilo que ela tinha de melhor, então ela indicou para o seu Senhor buscar ajuda. O Naamã ouviu as palavras daquela menina. Quando o Senhor nos dá autoridade para fazer algo, não importa se é comandante, se é presidente, se é, meu Deus, um cargo, né, elevado, o Senhor direciona, e foi assim que aconteceu. Então ele mandou uma carta para o rei, né, do local. O rei se desesperou porque pensou, meu Deus, eles vão querer outra guerra, se desesperou, rasgou as suas vestes. E quando o profeta Eliseu soube que o rei se desesperou, disse assim, não, manda ele para cá. Manda que eu vou falar com ele. E ele vai ver que ainda existe profeta de Deus em Israel. Então Naamã foi até Eliseu. E o que aconteceu? Quando chegou lá, o Eliseu disse para ele, para o mensageiro dele, falar para o Naamã. Diz para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Eliseu não foi falar com ele. E ali o ego. Ai, gente, isso aí nós temos que trabalhar, né?
O ego de Naamã já doeu, porque ele já pensou assim, ó, peraí, ele não veio falar comigo, por que eu vou querer obedecer ele? Eu sou um comandante, eu sou uma pessoa com um cargo elevado, ele nem veio falar comigo, agora quer que eu mergulhe num rio 7 vezes. Não vou! E ele foi indo embora, até que aqui mostra nessa imagem, né, um dos companheiros de Naamã, que estava ali com ele, falou assim, pois é, mas se ele te pedisse algo extraordinário, tu ia querer fazer. E foi algo simples que ele te deu, né? Mergulhar no rio. E é assim que com Jesus. Jesus, ele sempre foi muito simples. Jesus, ele é simples. Nós que queremos, às vezes, enfeitar demais, né? Nós queremos enfeitar tanto a nossa aula, nós queremos enfeitar tanto a nossa rotina, nós queremos fazer isso e aquilo. Não! Jesus é simples. Pega a palavra do Senhor, lê, ora todos os dias, né? Às vezes tu não vai conseguir ler um capítulo por dia, mas lê uns 2, 3 versículos e medita naquele versículo, fica pensando, mergulha naquele versículo. E é assim também com a gente, né? A gente precisa ter esse entendimento que Jesus, ele é simples, gente. Jesus foi um homem simples, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, desceu aqui na terra, né? Desceu do céu, se esvaziou para nos mostrar a vida eterna. Então nós precisamos entender isso, e foi aqui que o Naamã, assim como nós, se apavorou. E imagina a alegria de Naamã, né? Desculpa, eu ia começar a ler. Então, o que o Naamã fez? Ele foi no Rio Jordão. Mas por que ele não queria ir no Rio Jordão, gente? Porque naquele tempo existiam outros rios mais belos, mais formosos, com as águas fluentes, mais bonito o rio. E o Rio Jordão, ele era sujo naquele tempo. Vamos usar essa linguagem, ele era meio turvo. Porque quando as águas baixavam, ele ficava meio barroso, sabe? Ele não tinha tanto volume d'água. E daí ele assim, nossa, eu vou ter que mergulhar ainda num rio sujo. Mas ele foi. E ele foi 7 vezes. Não que o símbolo signifique algo assim de, tem que ser 7 vezes, né? Mas ele completou, assim como Cristo também completou na cruz. E ele completou ali as 7 mergulhos. Então imagina no último mergulho quando ele saiu, né? Que ele olhou, ele foi curado. Peraí, eu fui curado. É verdade. Ele lembrou o que a menina falou, é verdade. Este Deus de Israel existe. E foi assim que uma menina escrava ajudou um homem muito importante a ser curado e conheceu o verdadeiro Deus. Crianças também podem ajudar as pessoas e agradam muito ao Senhor quando assim o fazem. Nessa história, gente, a gente pode simbolizar algumas coisas, como por exemplo, a menina, ela simboliza o Espírito Santo, que é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Naamã doente ali, né, o Naamã com a lepra, é o homem, né, na nossa condição de pecador. Nós já nascemos com essa doença. Então, quando um bebezinho nasce, pode estar lá com um dia de vida, nasceu, vamos supor, nasceu ontem, né? Ele já está com uma manchinha do pecado, ele já está com a semente de Adão do pecado ali, né? Já está sujinho. Só que essa doença, ela pode ser curada através do quê? O Espírito Santo vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai lá e fala, apresenta. E o Rio Jordão aqui simboliza o quê? Ele simboliza essas águas turvas, né? Aquilo que o Senhor fez por nós lá no Calvário. Através do seu sangue, ele nos purifica. Então, essa história a gente também pode trabalhar essa simbologia. O Naamã, o homem no pecado com esta doença, né? Que existe essa doença no mundo, né? Por isso que o mundo está como está, por isso, de modo geral. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer, né, que nós somos pecadores e nós precisamos crer, ser salvo através do sangue de Jesus na cruz, assim como foi Naamã. Então, essa é a nossa explicação dessa aula, né? Você pode ir até aqui nessa explicação e trazer para essas crianças realmente, né, essa menina que levou o que ela tinha mais de precioso, que ela tinha a mente livre em Cristo. A gente observa também, né, que nessa questão de que os ambientes não podem nos influenciar, né? Nós temos que ser luz aonde nós estiver, né? Assim como foi também a Eva, estava no paraíso, estava completo ali, né? E teve o desejo humano de querer algo, de faltar algo. Então nós precisamos entender, né, que olha a diferença entre Eva e Paulo.
Paulo estava sendo açoitado, Paulo estava numa dificuldade muito grande, mas ele estava entendendo e ele entendeu que quando o Senhor disse: a minha graça, Paulo, te basta. Olha a diferença. Então nós precisamos cada vez mais realmente do Senhor e aprender da sua palavra. Essa história representa que todos nós nascemos com uma doença que se chama pecado. E é preciso crer na obra completa de Cristo Jesus na cruz para limpar o nosso coração. E eu já falei aqui, né? Essa menina foi livre. Só repetir porque para você gravar, eu sei que tem muita gente também que imprime os nossos slides, né? Então tudo que eu falo está no slide, né, gente? E eu gostaria de dar dicas para essa atividade, né? Para nós fixar essa atividade, gostaria de dar uma dica para você. Eu fui abençoada com essa dica, eu quero abençoar a sua vida também com este modelo de artesanato. Então você vai imprimir, olha só, deixa eu arrumar aqui, que eu dobrei. Você vai imprimir, tá? Este modelo aqui você vai pintar, vai decorar. E aqui nós temos dois Naamã. Um Naamã triste e um Naamã feliz. Você vai pintar os Naamãs, certo? E aí no Naamã aqui triste, você vai colocar ele com as manchinhas da lepra, o sangue ali, para representar a doença, certo? Então você vai, precisar do modelo, certo? Que tá no Drive. Você vai precisar de um palitinho, pode ser aqueles palitinhos de churrasco ou de picolé, que também dá certo, ou se você tiver às vezes outro canudinho também dá. E você vai colar o Naamã. Aqui tá bom, diretor, dá pra ver bem. Então, aí aqui desse lado eu coloquei o Naamã sem a doença, certo? E aqui eu coloquei ele com a doença, ok? Então você vai pintar, colar aqui e você pode, claro, né? Ou você leva para representar para sua aula ou você dá para cada criança fazer, tá bom? Então, primeiro passo, modelo, o palitinho que nós vamos precisar e um copinho. Se você tiver copinho de descartável azul, fica legal, porque daí vai representar bem o rio, certo? Eu não tinha, então eu pintei aqui o versículo, só para vocês verem como é que faz, né? Aqui eu recortei isso aqui, pintei, recortei e colei no copinho para representar. Embaixo do copinho a gente faz um furinho. E aí, então o material é bem simples, né? O copinho, o modelo e um palitinho. Talvez até você já conheça essa atividade, eu não sei. E aí você vai contar a história para as crianças, né? E você vai dizer que o Naamã mergulhou, 7 vezes no rio. Aqui acho que vai dar barulho. Mergulhou 7 vezes no rio. Aí você vai indo. E depois que ele mergulhou 7 vezes, ele saiu limpo. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos purifica, ele nos limpa da doença do pecado. É só Ele que tem poder, é só através daquilo que Ele fez na cruz para nós ser libertos desta doença. Então aqui, né, eu digo que a mágica acontece. Ele estava doente, daí você vira, né, e sai ele limpinho, o Naamã limpinho, para representar para as crianças. Então essa é uma das dicas que nós temos aqui para fixar esta história. Outras dicas também coloquei no Drive, né, para pintar, para de caça-palavras, né, verdadeiro ou falso para responder, encontre 12 diferenças. E aí você também pode estar imprimindo para suas crianças. Também coloquei aqui dica de louvor. Gente, tem aquele site ali, do Ray Kids. Eu acho que se fala assim, tá bom? Do Ray Y Kids. Ali eles contam essa história de Naamã. É bem legal também, é um videozinho curto, né? E tem 3 louvores: Naamã, do Sabaque Vocal, Milagres, de Crianças Diante do Trono, e o Sabão, de 3 palavrinhas. E a nossa oração também deixei aqui, se você quiser, né, influenciar as crianças e orar com elas, esta oração fica bem legal, né, que diz assim: agradeça a Deus por mandar Jesus para te limpar, peça a Deus para ajudá-lo a contar aos outros sobre ele. E aqui estão nossas atividades, você pode também seguir o que a nossa lição traz, que é uma bênção, né? E para nós finalizar a nossa aula, eu gostaria de reforçar aqui sobre a questão da maleta viajante. Eu estou muito feliz, gente, tenho recebido muitas mensagens, toda a honra e toda a glória a Deus, né? Porque é o Senhor que nos inspira neste canal, né? A honra não é para mim, é para Deus. E a maleta viajante está indo em muitos lugares, em muitos lares, e eu tenho orado, tenho buscado, tenho falado para o Senhor, né? Senhor, que cada criança que pegar, realmente que a palavra ilumine o seu lar. Então, professoras, não desistam do projeto, é isso mesmo. Obrigado por compartilhar as imagens, as fotos. Algumas imagens eu recebi, fiquei bem feliz, né? Vendo as crianças levando as maletas. Então, assim,
que Deus honre, né, também a dedicação de vocês. Para esta aula, referente a essa aula, uma dica da maleta, né, que cada professor está seguindo um método. Deixei também atividades aqui para as crianças estarem fazendo, tá? Tem bastante atividade, tem a perguntinha para discussão, tem o mapa da mente, perguntinha de palavras cruzadas para poder responder ali, de completar versículo, até de descrever a história também é legal para memorizar. E aí você pode escolher aquilo que for melhor para sua maleta. Outra dica de livro que eu gostaria de deixar aqui, esse livro ele é bem simples, tá? Até a indicação dele é a partir de 3 anos. Mas Letícia, tu tá na aula dos primários, mas gente, ele é uma linguagem boa. A história dele não é tão curtinha assim, né? Eu acho que se você tiver um interesse também de colocar este livro dentro da maleta e deixar com a criança para ela contar esta história para os familiares, é legal. Este livro eu comprei, é da edição do Todo Livro, e conta a história dessa serva, né? O que ela fez e ela proporcionou isso ao comandante da Síria. Uma menina que proporcionou bem-estar para o seu inimigo, né? Olha só, gente, que lição, né? E aqui está o nosso panorama, né? Para você também imprimir, colocar na sua sala e as crianças terem noção de como está a sua evolução. Todas as nossas aulas estão dentro, né, do recurso ali da aula, das nossas lições. Então, tá tudo ali, atividade, também tem um pouquinho dos visuais, o material, as dicas sobre a maleta, eu boto tudo ali junto, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Também tem o meu Instagram, se caso você precisar tirar alguma dúvida, mas o importante é que você está conosco no canal, que você está aqui conosco. Então, muito, muito obrigada, que Deus abençoe a sua aula. E é isso aí, ficamos firmes e, ter a mente livre em Cristo, né? Mergulhar na oração, na palavra do Senhor e em jejum, que a gente é o nosso básico, né? O nosso kit de vida, eu acho que é o nosso kit de sobrevivência, né? Para a gente poder alcançar aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós. Que Deus abençoe vocês, queridos professores, pais, amigos que nos acompanham. Não esquece de deixar o seu like aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Todo sábado sai as aulas maravilhosas da classe de primário, jardim de infância, juniores, adultos, jovens. Então acompanhe aqui que esse canal tem abençoado a sua vida. Amém? Até a próxima aula.